Meus irmãos, nós vamos continuar nossa série Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. E nós hoje vamos para o capítulo 13. Para o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E no capítulo 13, nós vamos começar a estudar o terceiro sermão, o terceiro discurso de Cristo no Evangelho de Mateus. Então, o Evangelho de Mateus tem 5 grandes discursos de Cristo. O primeiro é o Sermão do Monte, que está em Mateus 5 até o 7. Ok? O segundo é o Sermão aos Apóstolos, que está em Mateus 10. Então, o Sermão do Monte, Mateus 5 a 7. Sermão aos Apóstolos, Mateus 10. E em Mateus 13 é o Sermão das Parábolas. O que falta ainda? Tem outro discurso em Mateus 18 e tem outro discurso em Mateus 24 e 25. Bom, e os demais capítulos? Os demais capítulos contêm histórias de milagres ou histórias de confronto com Jesus com seus oponentes. Então, os capítulos que ficam no meio disso daí, ou tem milagre, ou tem Jesus sendo questionado e tendo que responder e coisas parecidas, ok? Então, esse é o terceiro grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. E para você conhecer o ensino de Jesus, você tem que se familiarizar com esses 5. Tem que familiarizar com esses 5, ok? Então, vamos começar lendo. Nós vamos ler inicialmente dos versos 1 ao 9. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves, e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para aí. Então, isso aqui é a primeira parábola que Jesus conta neste capítulo. Existem outras parábolas, é o discurso das parábolas. Jesus vai contando diversas parábolas. Então, do verso 1 até o verso 9, se vocês quiserem ver aí, do verso 1 até o verso 9, é a parábola do semeador. Do verso 10 até o verso 17, Jesus explica por que ele contava parábolas. Ele vai dizer por que ele contava parábolas. Do verso 18 até o verso 24, do verso 18 até o verso 23, é uma explicação da parábola do semeador. Então, a parábola do semeador ele conta, depois ele explica. Do verso 24 até o verso 43, você tem a parábola do joio e do trigo. Do verso 44, no verso 44, você tem a parábola do tesouro escondido. Depois você tem a parábola da pérola. Depois você tem a parábola da rede. Então vamos contar quantas parábolas tem. A primeira parábola do semeador, depois a parábola do joio, depois a parábola do tesouro escondido, depois a parábola da pérola, depois a parábola da rede. Então são 5 parábolas. Você tem que lembrar de todas elas e entender todas elas. Ok? Então hoje nós vamos focar na parábola do semeador, que é a primeira. Cada semana a gente vai focar em uma parábola. E assim a gente vai entender o sermão inteiro. Pois bem, a parábola do semeador, Jesus conta uma história
no verso 2, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando no barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Então você tem que entender que Jesus foi no barco para ele conseguir falar com a multidão. Imagina muita gente na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Bom, primeira coisa, a gente tem que saber por que Jesus falava em parábolas. Nós vamos se aprofundar nisso na semana que vem, mas hoje nós vamos ter um resumo. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, cada elemento da história representa alguma verdade espiritual. Então, o semeador representa algo, a semente representa algo, cada parte da história significa algo. Existe um livro inteiro na Bíblia que é só de parábolas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o Apocalipse é um livro de parábolas. O Apocalipse é um livro de parábolas. Se muita gente entendesse isso, a gente teria menos coisas estranhas ou loucas sendo ditas sobre o Apocalipse. Porque muitas pessoas leem o Apocalipse e não quer que seja uma parábola porque quer interpretar literalmente. Aí fala assim, não, aquele gafanhoto que João viu lá no Apocalipse, aquilo é um helicóptero. Porque um gafanhoto parece com um helicóptero. Não, uma parábola não vai ser interpretada literalmente, ao pé da letra. Uma parábola você tem que entender o significado espiritual de cada coisa. Então você não tem que ler isso aqui e falar assim, peraí, um semeador saiu para semear. Quem é esse semeador? Qual tipo de semente? Será que é um pé de uva? Será que é um pé de maçã? Não é ao pé da letra. Tem um significado espiritual. Só que vocês vão perceber que, inicialmente, esse significado espiritual não vai ser explicado sobre Jesus. Então aí a gente vai ver que a parábola tem duas vias. Qual é uma das vias da parábola? Se você entender o significado da parábola, a parábola vai te ajudar a memorizar aquela ideia. Então, as parábolas são muito importantes que te ajudam a memorizar uma ideia, um conceito. Por outro lado, se você não entende a parábola, você fica perdido, perguntando o que quer dizer que tinha um pássaro, uma ave que pegou a semente. E aí você fica confuso. Porque a parábola exige esforço para entender. A parábola exige esforço. A gente vai ver que Jesus vai comentar sobre isso. Então, lembre-se dessas duas vias. Por um lado, a parábola é uma história que te ajuda a memorizar uma ideia. Eu vou lembrar porque eu vou lembrar daquela história e vai ficar claro a ideia. Por outro lado, a parábola exige esforço. Parábolas não são para preguiçosos. Tem pessoas que você ensina algo, você ensina ao pé da letra, a pessoa não presta atenção, não corre atrás, não quer saber. A parábola são mistérios que você tem que se esforçar, tem que refletir. E sem reflexão, sem esforço, não existe aprendizado real. Tem gente que pergunta assim, pastor, o que significa, me pergunta, o que significa a grande prostituta de Apocalipse 17? Aí eu falo, é isso. Ou quem que é a besta do Apocalipse? Quem que é a besta de Apocalipse 13? Eu falo isso. Aí muitos me perguntam assim, por que João não escreveu direto assim? Por que ele não falou direto? Por que ele escreveu em parábolas, em símbolos? Exatamente para levar os estudantes da Bíblia a exercer mais esforço, a buscar, a refletir, a exercer. Você tem dentro da sua cabeça um cérebro que muitos não gostam de usar. Então vamos refletir, vamos pensar. Então o que diz nesta parábola aqui? Em primeiro lugar, ele fala de um semeador. Então, um semeador saiu a semear. Em segundo lugar, ele fala sobre uma semente. Olha só, no verso 4 ele fala sobre a semente, e aí vocês têm que prestar atenção no seguinte. Essa semente que ele vai jogando, tem coisas que acontecem com essas sementes. Isso que é um grande ponto da parábola.
Então, cada semente acontece alguma coisa diferente. Então, tem o semeador, é a mesma semente, mas o resultado é diferente. Quais são os resultados diferentes? Bom, a primeira semente no verso 4, final do verso 4, vieram as aves e comeram a semente. Então, ele jogou semente, na primeira vieram as aves e comeram. Segunda semente, verso 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, essa semente aí, aconteceu algo com ela. Logo ela nasceu rápido. Mas ela não tinha raiz. Então veio o sol e queimou e acabou. Essa é a segunda semente. E a terceira semente? E a outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. Né? E aí vem a quarta semente. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma frase que Jesus repete muitas vezes no Apocalipse. Ele repete muitas vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que quer dizer isso? Você não vai falar assim, ó, eu tenho ouvido. Não, esse ouvido aí é o ouvido espiritual. Quem tem a capacidade de entender, quem tem a capacidade de discernir, reflita nessas coisas e entenda. Então, esse é a parábola. Então, vamos recapitular os elementos da parábola. Repita comigo, semeador, a semente. 4 coisas acontecem com as sementes. É para repetir. 4 coisas acontecem com as sementes. Então, eu vou falar o que acontece se não repetir, com as 4. Você tem que memorizar as 4. A primeira, veio as aves comeu. A primeira veio as aves comeu. A segunda não tinha raiz. A terceira caiu entre espinhos. A quarta deu certo. Então veja que só uma semente deu certo. Ok? Agora eu quero que alguém Augustus. Tá aí? O que significa a semente? Não sabe? Então vou te explicar agora. Tá bom? Bom, se vocês pularem para o verso 18, tá? A partir do verso 18, o próprio Jesus explica o que significa a parábola. E aí existe uma importante doutrina bíblica, que é a doutrina da analogia da fé. Eu sei que os seminaristas de nossa igreja sabem o que é isso. Analogia da fé, se não souber, vai ser reprovado na próxima prova. Analogia da fé significa o seguinte: a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se eu tenho a dúvida sobre algo, a gente fez isso na semana passada. Vou dar o exemplo do último sermão. A gente ficou na dúvida, quem são esses irmãos de Jesus? A gente foi para vários textos bíblicos para chegar a uma conclusão de quem eles são. Então, se você tiver a dúvida sobre um texto difícil, em vez de você tentar entender com base na sua própria cabeça, ou imaginar alguma coisa, ou inventar alguma coisa, ou dizer que alguém disse, você vai pesquisar, a própria Bíblia vai ter respostas. A própria Bíblia vai ter respostas. A gente viu isso na semana passada, quando nós falamos sobre os filhos de Maria. E aqui também, quando eu leio uma parábola, vocês vão descobrir que a própria Bíblia explica as parábolas. E vou dar novamente o exemplo do Apocalipse. O próprio Apocalipse tem explicação do que aqueles símbolos significam. Então aqui também, a partir do verso 18, Jesus vai explicar a parábola. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este
é o que foi semeado no caminho. Então, vamos começar a identificar os elementos da palavra. Então, veja que na explicação de Jesus, a semente significa a palavra. Então, a semente é a palavra. Logo, o semeador é quem está ensinando a palavra. O semeador é o pregador, é quem está compartilhando a palavra, mas a semente é a palavra. A palavra aí é a palavra de Deus. E aí vocês têm que perceber, então, que existe uma continuidade do capítulo 13 para o capítulo 12. Porque no capítulo 12, vocês lembram que Jesus falou sobre a importância da palavra de Deus. A importância da palavra de Deus. E agora Jesus vai ensinar aqui que a palavra de Deus é a maneira, é o meio do seu reino avançar. Então, o reino de Cristo, ele é semeado por meio da palavra. A palavra é lançada. Mas aí, então, o semeador, o pregador, a semente é a palavra. O que então, são os 4 destinos que a semente tiveram? O que acontece com as sementes, os 4 sementes, é o que acontece espiritualmente quando a palavra de Deus é pregada. Então, quando eu prego a palavra de Deus aqui, quando você ouve alguém falando da palavra de Deus, quando um colega de trabalho, um familiar, um amigo fala da palavra de Deus com você, existem 4 resultados diferentes. E você que vai sair daqui hoje ouvindo a palavra de Deus vai ter 4 resultados diferentes. Então, a mesma palavra sendo pregada, mas o resultado nem sempre é o mesmo. É isso que Jesus vai falar. Nem sempre dá o mesmo resultado e nem sempre o resultado é bom. Quais são os 4 resultados? Então, vamos ver que nós vemos que o primeiro é que ouvindo alguém a palavra do reino vem o maligno. Está vendo no verso 19? Então, vamos voltar no verso 4. Vocês estão vendo no verso 4, vem as aves e comeram-na. Então, o que representa essas aves? Representa o maligno. Então, ele está dizendo que quando a palavra é pregada, vem as aves para tentar pegar a semente. Ou seja, vem o maligno para tentar pegar aquela palavra que foi lançada no seu coração. E é interessante a expressão não a entendendo. Vem o maligno, arrebata o que foi semeado do seu coração. Então, quando você ouve a palavra de Deus, vocês têm que entender que existe uma guerra espiritual em torno da palavra de Deus. Que as pessoas vão falar da palavra de Deus para você, vão falar de Cristo para você, vão falar de Deus para você, vão falar do Evangelho para você, vão falar da lei de Deus para você. E no seu coração existem espíritos malignos, demônios, que eles não querem que você entenda. Eles querem que você se esqueça do que você ouviu. Eles querem que você não se lembre do que ouviu para você não colocar em prática. Vou repetir. As aves comendo a semente são os demônios tentando impedir você de enxergar a verdade. Então não pense que o seu coração, os seus pensamentos é algo que envolve só você, só o que você acha. Existe uma guerra. Existe uma guerra entre Deus e o reino de Deus, o reino da luz e o reino das trevas. E veja que essa guerra é no coração. É no entendimento. Para você ouvir uma coisa, entrar por um ouvido e sair por outro. E como é que a gente sabe quem que está perdendo essa guerra? É simples. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu quero alertar, advertir você, caso aconteça com você. Eu conheço pessoas que, provavelmente você conhece também, que está domingo após domingo ouvindo. Não pratica nada do que ouve. E você vai falar com a pessoa, parece que ela nunca ouviu aquilo na vida dela. Até fica surpreso. Quer dizer que as sementes estão sendo roubadas. As sementes estão sendo roubadas. Quando você entender que existe essa guerra, qual a importância de entender que existe uma guerra? A importância de entender que existe uma guerra é para que você se arme
com as armas adequadas. Então, eu vou dar aqui algumas orientações práticas para te ajudar a se armar nessa guerra. Então, se você é mentiroso, você vai vir aqui na igreja e a gente vai condenar mentira. Quando você, mentiroso, vem na igreja e você ouve contra a mentira, a serpente, as aves, vão querer que você se esqueça a importância do que você aprendeu. Ele quer que chegue segunda-feira e você volte a mentir. Ele quer que chegue segunda-feira e você volte a buscar os ídolos. Ele quer que você chegue na segunda-feira e se esqueça de tudo que você aprendeu sobre oração. Então você vê aqui, você aprendeu a orar com mais fé. Ele quer que chegue segunda-feira e você tenha se esquecido disso e que você volte a ser um incrédulo. E que você volte a ser alguém desesperado, sem esperança, sem fé em Deus. Ou que se você tiver fé, que não seja em Deus. Que seja em alguma outra coisa. É isso que ele vai querer. Como é que você se arma contra isso? Vou dar dicas práticas. Número 1, dicas bem práticas. Quando você for para casa, em algum momento da tarde, em algum momento do dia, lembre-se que hoje é o dia do Senhor, você vai reservar tempos e horários para ler de novo o texto do sermão. Isso é uma dica que eu dou. Então você me ouviu pregar aqui, não é para você acreditar só porque eu disse. Não é assim que funciona na igreja de Deus. Você acredita porque é o que está escrito na palavra de Deus. A gente tem que entender isso. As coisas que a gente ensina são importantes não por causa do Frank ou da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana está abaixo de Jesus. Então é importante porque Jesus disse. Inclusive, uma coisa que eu oriento os pais a ensinar seus filhos assim. Você tem que falar, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Mas não é só porque o pai quer ser honrado. É porque é um mandamento de Deus. Deus mandou honrar os pais. Não é porque você quer que o seu filho te honre. É claro que você quer também. Você quer ser honrado, né? Mas é acima de tudo porque é um mandamento de Deus honrar pai e mãe. Tudo que você aprende aqui, você tem que entender que a gente está lendo a palavra de Deus. Então você vai chegar em casa e você vai ler de novo o texto do sermão e você vai orar a Deus. Você vai orar a Deus assim, Deus, me ensina isso daqui. Que aquilo que eu aprendi na igreja não entre por um ouvido e saia pelo outro, que eu não volte a mesma coisa amanhã, segunda-feira, mas que isso aqui entre no meu coração, que essa verdade esteja gravada em meu coração, que eu não me esqueça que eu venha praticar. Ou seja, você está orando a Deus e você está guerreando contra as aves, você está enxotando as aves. Agora, se você vem aqui, ouvir tudo, aí você chega em casa, aperta um botão e desliga tudo, você vai voltar para a mesma coisa. E aí que entra um salmo que a gente canta muito aqui, vamos lembrar do Salmo 1. É um salmo que a gente canta com frequência. Olha só o que diz o Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos ver todo mundo já, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora eu vou mostrar para vocês que o que esse Salmo 1 diz, que a gente canta muito, usa uma comparação parecida com a parábola do semeador. Porque no verso 3, ele vai dizer que essa pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ela se torna como uma árvore de raízes profundas. Tá vendo que é a mesma ideia da semente? Ela se torna como uma árvore de raízes profundas. O que faz com que ela seja uma árvore de raízes profundas? Verso 2. Ela tem prazer na lei do Senhor
e na sua lei medita de dia e de noite. Ela medita, tá vendo a palavra meditar? Ela pensa sobre aquilo. É aí que eu estou falando, você vai chegar em casa, você vai ler o texto, você vai orar sobre o texto e nisso você vai estar meditando. Meditando. Entenderam? Leia os textos que a gente leu no culto. Se alguma coisa te chama atenção, lê aquilo de novo, ore a Deus. E aí vem minha segunda dica. Além de ler, abra em Josué capítulo 1. Além de ler, converse. Abra em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Porquanto farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, olha só, nesse verso aí, Josué 1,8 diz algo parecido com os Salmos, porque no Salmo 1 diz, medita nele de dia e de noite, está no Salmo 1. Mas tem algo a mais aí que é a base da minha segunda dica. Não se aparte da tua boca. Então vê que ele fala boca, ele não fala aí coração, ele fala boca. Por que boca? Boca é o meio de falar. Não se aparte da sua boca quer dizer que você vai ter sempre a lei de Deus nas suas conversas. Sempre tem a Bíblia nas suas conversas. Então vem minha segunda dica. Além de você ler, além de você orar a Deus por aquilo, você vai procurar, você vai se esforçar, seja no domingo, em algum momento da semana, faça isso, de inserir o assunto do que você viu no domingo nas suas conversas. Então, todo mundo que almoça na minha casa, eu tenho a seguinte prática. Eu vou tentar inserir na conversa do almoço o assunto da pregação. Eu faço isso intencionalmente. Eu insiro o assunto do texto que foi pregado dentro de alguma conversa minha. Então, por exemplo, não só do texto, qualquer coisa do culto. Então, por exemplo, a gente leu aqui, leitura do Velho Testamento, foi sobre 2 Reis 23, né? Os últimos reinos de Judá. Então, quem estiver comigo hoje durante o dia, em algum momento eu vou puxar um assunto aqui. Eu vou falar assim, aqueles reis de Israel eram terríveis, né? E aquele Manassés, que desgraçado, matou um monte de gente, Deus tinha que matar aquele desgraçado mesmo, que morreu muita gente. Eu vou inserir um assunto assim. Eu vou falar que Deus matou, ou julgou, castigou porque eram assassinos. E aí você começa um assunto falando sobre assassinos, que o governo não está punindo assassinos hoje. E se o governo não punir assassino, a gente vai ser castigado, porque a gente está deixando o criminoso rolar solto. Então você está criando o hábito de vincular os textos bíblicos com a sua vida. Porque você lê um texto que fala sobre reis ruins, que deixavam tudo de ruim acontecer, não faziam nada. E você vai pensar assim, será que a gente tem governantes hoje que deixam tudo quanto é tipo de crime acontecer e não faz nada? Aí você vai falar assim, não, o nosso governante é tudo maravilhoso, é igual ao rei Josias, só que não, né? Então aí eu estou dando um exemplo de você inserir algo que você leu no seu conversa do dia a dia. A mesma coisa do sermão, né? Você vai em algum momento conversar. Quer ver? Vou dar outro exemplo de conversa. Tá? Eu vou estar em algum momento hoje da tarde tomando meu café e vou falar assim, tem realmente gente que a gente fala e é teimoso, né? Aí você pode vincular com o parábola do semeador, porque tem pessoal ali que é teimoso porque os espinhos sufocam. A gente vai falar sobre isso agora. Então você vai inserir na sua boca as coisas. Você vai em algum momento puxar um assunto sobre isso. Isso vai te ajudar o quê? A vincular a palavra de Deus com coisas do mundo real, com coisas da sua vida. E isso também vai te estimular a ser alguém que pratica aquilo, porque isso vai estar na sua conversa. Então pensa aí, quando foi a última vez que você leu a Bíblia, seja aqui no culto ou em casa, que você se esforçou para inserir esses assuntos nas suas conversas com seus amigos, com seus irmãos, com alguém? É importante fazer isso, tá? Na semana passada,
Teve um assunto aqui. Teve algum momento na sua semana que você conversou com alguém sobre aquele assunto que você puxou? Então, isso é muito importante, ok? A minha segunda dica: leia o texto e converse com alguém sobre o texto. Seja intencional sobre isso, ok? Pois bem, volte para Mateus 13. Vamos continuar. Mateus 13. Então, o que eu acabei de ensinar a vocês são duas maneiras de você não permitir que a ave roube a semente do seu coração. Você vai estar lendo a Bíblia, você vai estar conversando com a Bíblia, você vai estar vendo como que a Bíblia se relaciona com as coisas que acontecem no mundo hoje. Vamos continuar. Verso 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, a situação do verso 21 e do verso 22, vamos ler o verso 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra, ficam infrutíferos. Então, esses dois casos aí são situações que a palavra é impedida de crescer, a semente é impedida de crescer, mas é por fatores deste mundo. Então, olha só a diferença, porque no verso 19 é um fator espiritual, porque os demônios estão pedindo. Então, tem o fator espiritual e tem fatores da vida natural terrena. Tem nem tudo, ou seja, nem tudo é demônio. Existem fatores, tem gente que fala assim, ó, eu estou sofrendo uma grande opressão espiritual porque eu não consigo trabalhar direito durante o dia. Aí você vai descobrir que a pessoa todo dia vai dormir 2, 3 da manhã. E é por isso que ela não consegue trabalhar, não consegue ter força. É um fator natural de você não dormir, você não vai ter força. Eu estou passando por uma grande crise. Eu tinha um amigo, quando ele ouvir isso, ele vai saber que é ele. E eu quero que ele saiba que é ele. Mas eu não vou falar o nome dele para vocês. Mas eu tinha um amigo que hoje ele é pastor, na época ele era seminarista. Ele estava estudando teologia para se tornar pastor. E aí ele ficava falando que toda hora ele tinha que ir no hospital e que estava toda hora doente e que ele achava que era algum tipo de tribulação espiritual, que ele tinha que sofrer muito pela causa do evangelho. Aí depois eu descobri sobre a alimentação dele. Todo dia o cara comia salsicha, salsicha, salsicha no café da manhã e no jantar. Alimentação péssima. Eu falo, cara, eu acho que não é tribulação especial, não. Eu acho que tu tem que só mudar a sua dieta. Você está causando essa tribulação em si mesmo com essa dieta. Ou às vezes, né, tem hábitos que podem gerar depressão. Tem hábitos que podem gerar depressão. Se você não dormir direito, se você não comer direito e viver metido brigando com as pessoas, você pode começar. Então a gente tem que levantar sempre os dois fatores. Qual é a causa natural e qual é a causa espiritual? O cristão, ele vê as duas coisas. O cristão não pode dizer nem que tudo é demônio, tudo é demônio. E também não pode dizer que nada é demônio. A gente crê no mundo natural, a gente crê em anjos, a gente crê em demônio, a gente crê em Deus. A gente crê que existe as duas coisas. Deus criou as duas coisas. Então, no verso 19, são as causas espirituais da tentação. Os demônios te tentam. E no verso 21 e 22 são fatores terrenos, porque você está sendo perseguido ou porque você está se deixando levar pelos bens materiais. A gente vai ver os dois lados. Eu quero fazer uma pergunta que pode desafiar a refletir. Qual você acha que é uma tentação maior para te desviar? Você acha que é ser pobre ou sofrer muito? Ou você acha que é ser rico e ter muitos prazeres? Qual é pior?
Qual você acha que é a tentação mais forte? Reflita aí, depois a gente vai responder. Vamos voltar. O verso 21 é o lado da angústia, da necessidade, mas não... Então, essa pessoa do verso 20, ela é alguém que ouviu a palavra e inicialmente ela se empolga. Ela parece uma pessoa animada, parece que ela está animada, que está empolgada. E você fala assim, esse aí se converteu. Aí passa 2 semanas, você não entende mais nada, que a pessoa não está acreditando mais nada daquilo, já mudou a cabeça. Já conheceram gente assim, que toda hora está com um pensamento diferente? Eu conheço gente que não só muda de cabeça toda hora, mas está empolgado em todas elas. Está empolgado em todas as vezes, parece que encontrou o tesouro. Aí daqui a pouco, não é mais isso aí não. Aí está empolgado com outra coisa. Então, isso que Jesus está dizendo. Que tipo de pessoas é? Alguém aqui conhece alguém assim? Eu conheço bastante. Não é só na parte espiritual não, né? Eu conheço gente que... eu estou apaixonado, encontrei a mulher da minha vida. Aí fala daquela pessoa que conheceu, que não sei o que lá, não sei o que lá. Daqui a pouco já está com outro... E o outro também é a paixão da vida. Tem gente que é assim com fé. Com igreja, com a fé. Toda hora está em uma coisa diferente, não tem consistência. Qual o problema com essas pessoas? Verso 1, elas não têm raiz. Não tem, ou seja, profundidade. São pessoas com ideias superficiais. Se você for uma pessoa sem raiz superficial, toda hora você vai estar pulando de galho em galho. Então a importância da raiz. A importância de criar raízes. O que é a raiz aí? Lembre-se que a semente é a palavra. Então a raiz é você criar profundidade na palavra. Então que pessoa é essa aí? É a pessoa que ela ouviu falar de Jesus, assim, de ouvir falar. Foi falar de Deus. Mas não tem raiz, não entende nada direito. No primeiro problema... No primeiro desafio, chegada à angústia, ela já pula fora. Porque, na verdade, aquilo ali é algo superficial. Então, a verdadeira fé é a fé com raízes. E as raízes são provadas na angústia. Não é no dia que está tudo bem. No dia da angústia... a gente vai ver se a gente realmente tem raiz para aguentar aquilo. Porque quem tem raiz na palavra de Deus, na palavra de Cristo, vai vir angústia, aí ela vai até se fortalecer. Vai conseguir passar por isso, porque ela vai lembrar das verdades de Cristo e aquilo vai sustentar. É isso que ele está falando, aquilo vai ter um sustento, porque a verdade de Cristo vai fazer com que aquilo seja possível passar aquilo. Eu compartilhei no grupo da igreja essa semana de o pessoal com a casa lacada cantando louvores a Deus. E para muitos aquilo ali não faz sentido. Por que a pessoa perdeu tudo e está louvando a Deus? Porque quando ela conhece Cristo, ela não fica presa ao que ela perdeu, mas ela fica presa ao que ela sabe que tem em Cristo, que aquela perca é passageira, nós temos a vida eterna. Todas as angústias são passageiras. Mas aí eu tenho que entender da palavra de Deus. Agora, se eu for uma pessoa sem raiz, não entendo nada, não, perdi isso aqui, acabou, vou morrer mesmo, e você vai entrar no desespero e você vai pular do barco. Então são 2 maneiras. Você vê que o ponto aqui é a mesma semente. Mas são maneiras diferentes de enxergar as vidas e até de enxergar a tribulação. Agora eu vou para dicas práticas de novo. Dicas práticas. Como é que você faz para criar raízes? Em primeiro lugar, se matricule na classe domingo de manhã, às 9 horas. Não posso deixar de fazer esse anúncio, né? Mas criar raízes quer dizer que você vai se aprofundar
nas doutrinas, você tem que começar se aprofundando nas doutrinas básicas da fé. Quais são os ensinos básicos de Jesus? Aí você vai aprender sobre a Trindade. Hoje a gente aprendeu sobre a ressurreição de Jesus. Por que Jesus ressuscitou? Por que Jesus morreu? Você está se aprofundando nos básicos. Aí depois você vai para as questões mais aprofundadas. Então, criar raízes é isso. As raízes são as raízes da semente, são as raízes da palavra. Se aprofunde na palavra. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pergunta não, vou dar um exemplo aqui. Hoje, na aula, teve alguém que me perguntou, né, tirou uma dúvida, por que Jesus ressuscitou? Por que Jesus ressuscitou? Aí eu dei a resposta. A resposta já planejada na aula, quem estava na aula sabe. E agora as pessoas, você está aprofundando a sua raiz, porque você entende melhor a ressurreição de Jesus. Então, estude as doutrinas básicas da fé. E além de se matricular nessa aula, eu recomendo também a leitura do catecismo. Tem alguém aqui que não tem o catecismo de nossa igreja, Igreja Presbiteriana, que não tem esse catecismo em casa? Levante a mão. Tem alguém que não tem em casa? Todo mundo. Quem tem, levanta a mão. Tá. Então, o catecismo ele é em formato de perguntas e respostas sobre vários assuntos. Então, por exemplo, tem um capítulo na Confissão de Fé que é sobre casamento. Eu quero me aprofundar no que a Bíblia ensina sobre casamento. Você pode ler o capítulo sobre casamento e embaixo vai ter as referências bíblicas. Então não é só o texto. Aquele texto está te levando para as passagens bíblicas que falam sobre aquele assunto. Então você pode ler nas perguntas e abrindo a Bíblia para ler as referências. Você vai conhecer muitas passagens bíblicas sobre aquele assunto. É uma forma muito legal de estudar a Bíblia. Eu quero saber quais são as passagens bíblicas que falam sobre esse assunto. Vai no catecismo, leia a pergunta, leia a resposta e vê as referências bíblicas embaixo e comece a ler as referências bíblicas. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu passei alguns dias, eu li todas as referências bíblicas do catecismo em menos de uma semana. Foi um dos momentos mais transformadores da minha fé. Eu recomendo todo mundo fazer. Você pode tirar um momento no domingo, ler o catecismo, ler a resposta e ler a referência bíblica. Não precisa ser apressado. Vai lendo devagar, procure os assuntos que te interessam. Se você quiser saber aonde que eu encontro esse assunto, me pergunta que eu te dou as referências, ok? Então isso é uma forma de criar raízes. E outra maneira, dica prática que eu dou de criar raízes é ande com pessoas mais entendidas do que você. Esteja perto de pessoas entendidas. Então é muito bom ter amigos inteligentes sobre várias áreas, né? Eu sei que aqui na igreja eu tenho vários amigos de várias profissões. Quando eu quero entender aquela área, eu sei quem procurar, né? Se eu quiser entender alguma coisa de lei, nós temos os irmãos aqui formados em direito. Se eu quero entender alguma coisa sobre isso, aqui tem vários irmãos. Assim a gente tem que pensar sobre as curas espirituais. Grude e ande com pessoas que vão te acrescentar na palavra de Deus. Você pode ir na minha casa conversar comigo, vão na casa um dos outros, criem laços com pessoas que vão te ensinar. Vocês que são mães jovens, procurem mulheres mais velhas, mais experientes, mais firmadas na palavra de Deus para andar com elas, para aprender como é que é. Essas pessoas vão fazer com que você crie mais raízes. O livro de Provérbios diz: quem anda com sábio se torna sábio, quem anda com tolo se torna tolo. Tenha amizades, formem amizades com pessoas que vão te ensinar mais da palavra de Deus, que vão te acrescentar mais da palavra de Deus. Isso vai fazer também com que você sejam pessoas com raiz. Mas você tem que criar raízes, você tem que aprender mais da sua fé, você tem que aprender mais de Jesus, porque se você for um cristão sem raiz, na verdade você não é cristão, não. Cristão tem raízes. E vem chegada a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Verso 21. Logo se ofende e pula do barco. Agora vamos ver o outro lado da moeda, verso 22.
E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então tem dois lados aí. O verso 21, os dois aí não têm raízes. Mas o não ter raízes tem dois tipos de situações de não ter raízes. Um é porque você pula do barco por causa da angústia, e o outro é o contrário. Você pula do barco por causa dos prazeres. Então, voltando para a pergunta que eu fiz antes. Qual é uma tentação maior? Na verdade, existe tentação dos dois lados. E um soldado inteligente é um soldado que não entende só um perigo, mas ele conhece todos os perigos em todas as situações. Porque se você falar assim, não, é perigoso ser rico, porque se eu for rico, se eu tiver dinheiro, se eu tiver uma casa, eu vou ser tentado a abandonar o evangelho para me entregar aos pecados. É importante você entender que existe perigos na riqueza. É importante você entender que existe perigo na tranquilidade, existe tentação no prazer. Mas existe tentação na tribulação também, existe tentação na pobreza também. Porque na riqueza, você pode ser tentado a abandonar a Deus para se entregar aos pecados. E na pobreza, você pode ser tentado a Deus para também se entregar aos pecados. O homem sábio, ele não acha que o problema está só aqui ou só ali. O homem inteligente, ele conhece o perigo no todo. Então, quando eu tiver tudo tranquilo, quando está tudo tranquilo, existe o perigo de eu esquecer de Deus, que está tudo tranquilo, aí eu me esqueço. Mas também, quando está tudo com problema, existe o perigo de Deus eu falar, quer saber, Deus me esqueceu de mim, eu vou abandonar Deus também. Tem tentação dos dois lados. De esquecer de Deus por uma razão, de esquecer de Deus por outra. O que o homem sabe, então? O que o homem com raízes? Ele se lembra de Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Se está bem, ele agradece. Se está ruim, ele pede ajuda. É isso que Paulo fala em Filipenses 4. Abre em Filipenses 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Essa carta aqui é uma das cartas que Paulo mais fala sobre alegria. É uma das cartas que ele mais fala sobre alegria. É uma carta em que ele fala contra você ser uma pessoa ansiosa, muito ansiosa. E sabe onde ele escreveu essa carta? Na cadeia. Então Paulo estava preso na cadeia, uma cadeia de Roma, falando assim pra gente, a gente tem que ser muito alegre, muito feliz e não pode andar desesperado. Sabe por quê? Porque Paulo não eram esses pregadores da boca para fora que falam as coisas, mas nem ele acredita. Ele acreditava no que ele pregava. E mesmo na cadeia, ele sabia que Jesus estava com ele. Ele vai falar sobre isso em Filipenses 4. Filipenses 4, versos... Vamos ler a partir do verso 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Olha só que interessante. Eu sei estar abatido, ou seja, eu sei me comportar no momento difícil, e eu sei me comportar no momento de abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Verso 13, todo mundo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você vê que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, não quer dizer que ele é um super-homem. Mas é um homem de fé que ele sabe manter a fé dele em todas as circunstâncias. Ele sabe passar pelo momento difícil de necessidade com fé, e ele sabe passar no momento de abundância com fé. Ué, nós precisamos de fé nos dois momentos, sim, porque na necessidade você precisa clamar pela ajuda de Deus,
E na abundância você precisa agradecer a Deus e continuar clamando pela ajuda dele. Posso todas as coisas. Você vai chegar hoje à tarde, você vai ler esse verso. E você vai conversar com Deus. Deus, me dê a capacidade de poder em todas as circunstâncias. De saber lidar com todas as circunstâncias. Volte para Mateus 13. Mateus 13. Vamos ler de novo o verso 22 até o 23. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então não permita que as coisas boas te separem de Deus. E aí vem o verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E produz. E um produz 100, outro 60, outro 30. Então é o que ouve e compreende. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Não somente o ouvir, mas o compreender a palavra de Deus. E aí a gente, no final dessa parábola, a gente chega ao mesmo ponto do capítulo 12. Porque no capítulo 12, vocês lembram que quando Jesus falou: qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e a irmã e a mãe. Ali Jesus estava falando que a palavra de Deus, a vontade de Deus está acima dos relacionamentos até humanos que ele tinha. Da mesma forma, o mais importante para o reino de Deus é compreender a palavra de Deus. Quando você ouvir e compreender a palavra de Deus, aí você terá raízes e aí você dará frutos. Você será uma árvore igual do Salmo 1. E aí eu quero reforçar algumas orientações para que você ouça e compreenda a palavra de Deus. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, eu já falei sobre como criar raízes. Você vai vir na igreja, você vai participar dos cursos que a igreja disponibiliza, você vai ler a sua Bíblia em casa, você vai orar sobre o que você leu, e assim você vai criando raízes, você vai convivendo com irmãos saudáveis, com irmãos sábios, entendidos, com amigos, você vai frequentar a casa um do outro, você vai ser pessoas que vai estar presente com pessoas assim, e assim você vai criando raízes. Além disso, esmere-se por entender os livros da Bíblia em sua individualidade. Esmere-se por entender os livros da Bíblia em individualidade. Então, por exemplo, você tem, vamos dizer que você tenha chegado aqui hoje e eu falei sobre o Evangelho de Mateus. Tá? Falei do Evangelho de Mateus. Eu falei que Mateus tem 5 grandes sermões de Cristo. Uma das coisas que você pode fazer é ler um livro sobre esses sermões. Então você pode ler, por exemplo, Estudos no Sermão do Monte, escrito por Martin Lloyd Jones. Tem vários livros ali embaixo que você pode ler que vai te levar a se aprofundar nesses sermões. Então você não somente me ouviu aqui pregar, mas você vai chegar em casa e vai ler um livro. Eu estou apontando para lá, mas os livros não estão na biblioteca no momento, né? Então, eu tenho que ir a uma outra biblioteca. Mas você vai ler um livro sobre. Eu escrevi um livro sobre Mateus 24 e 25, Sermão do Monte. São 200 páginas. Se você ler o meu livro, você vai entender o Sermão do Monte. Então, você pode ler livros. Você pode ouvir sermões. Você pode me chamar e conversar comigo. Pastor, me explique o livro de Jó. Eu vou começar a conversar com você sobre o livro de Jó, não precisa ser aqui. Você pode ir na minha casa, tomar um chimarrão e a gente pode conversar sobre Eclesiastes. Então você tem que pegar livros da Bíblia, vá aos pouquinhos pegando um livro da Bíblia dizendo assim, eu quero me aprofundar nesse livro. Eu recomendo começar com os livros menores do Novo Testamento. Então comece querendo entender Filipenses. Comece querendo entender Colossenses. Aí você vai para Romanos.
Daqui a pouco você está no Evangelho de João. E assim você vai entendendo livro por livro. Eu, no momento, estou pensando muito em Jeremias. Tá? Quem conviveu comigo nas últimas 2 semanas, toda hora eu estou falando sobre o rei Josias, e eu estou toda hora falando sobre o rei Josias, porque eu estou estudando Jeremias viveu no tempo do rei Josias, e eu estou sempre pensando, mas eu estou sempre lendo o livro e pensando. Outra coisa, Bíblias de estudo, tem boas Bíblias de estudo, com comentários, que te ajudam a entender o texto. Então tem várias coisas que você precisa fazer para ouvir e compreender a palavra de Deus. E aí você vai dar fruto. O que são os frutos? É o seu estilo de vida, é as suas palavras, é a sua forma de viver que vai estar em conformidade com a palavra de Cristo, com o ensino de Cristo. Ou seja, não vai ficar só no ouvir, mas vai gerar frutos. Você não vai ser só um receptor, você vai ser alguém que transmite isso para outras pessoas. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas, você vai amar o próximo como a si mesmo. Isso são os frutos, é a prática da vida cristã. É você ser alguém que tem tanta palavra de Deus em você que você tem a capacidade, por exemplo, de ter o seu colega de trabalho, o seu amigo, o seu parente, tá passando por uma situação difícil. Você vai lembrar de Filipenses 4. Que Filipenses 4 ajuda a ajudar os ansiosos. Você vai poder... deixa eu ler uma passagem da Bíblia que fala aqui sobre essa situação que está passando. Você lê com a pessoa, você pode orar. Você quer que eu ore por você? Se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, você não vai ter como fazer essas coisas. Você não vai ter como fazer essas coisas, porque você vai ser, como Jesus disse, sem luz. Você não tem luz. Quando você tem o ensino de Cristo no seu coração, você vai vendo as situações, você vai lembrando das palavras de Jesus e você vai colocando em prática, e assim nós nos tornamos, Mateus 5, sal da terra e luz do mundo. Para as pessoas que te cercam. Para as pessoas que te cercam. E aí nós começamos a realmente dar fruto. E como diz o Salmo 1, tudo quanto ele fizer, prosperará. Tudo quanto fizer, prosperará, porque ele será como uma árvore com raízes profundas. Então, por que nós temos tantas pessoas neste país? Muitas vezes se diz cristão, mas não dá fruto, não é luz, não ilumina. Porque são pessoas que ouvem, mas não compreendem. Ouve, mas não compreende. Ouve, mas entra por ouvido, sai pelo outro. Não medita, não se aprofunda, não cria raiz. Ou seja, tudo o que Jesus contou nesta parábola. Então, eu vou te dar uma dica. Você tem que conhecer essa parábola de cor. E você tem que conhecer as 4 situações que Jesus fala. Lembre-se das 4 situações. E aí, a minha última coisa que eu vou falar, além de lembrar as 4 situações, a última dica que eu vou dar é você criar o exercício de cada vez que você vê a situação, você lembrar, intencionalmente, você sempre lembrar qual das 4 se encaixa. Então você conheceu alguém que ela ouviu falar de Deus, ouviu falar de Jesus, parecia empolgada, daqui a pouco ela começa a mudar o discurso, você vai ver que é porque ela está ganhando muito dinheiro e não tem tempo para a igreja. Você vai lembrar da terceira situação. Aqueles que se esfriam por causa das preocupações, dos prazeres desse mundo. Quando você vê alguém que passa por um problema, pula do barco. Lembre-se da segunda situação. E quando você vê alguém que está sempre procurando entender a palavra, está sempre puxando assunto da palavra, está sempre puxando assunto de Deus e querendo entender Deus, aí você lembra da quarta situação. Quando você vê alguém que parece ter atitudes estranhas. Eu conheci um caso o último caso que eu vou contar, de um menino. Isso foi na igreja presbiteriana de Rio das Ostras. Tinha uma mãe que sempre que ela levava o filho para a igreja, ele fazia um berreiro. O filho tinha 8 anos. Ele fazia um berreiro e não aceitava ficar na igreja. Todo lugar
Não tinha problema. Chegava na igreja, não ficava, criava um berreiro, chorava, batia, socava, tudo. Era uma coisa muito estranha. E eu conheci essa mulher num dia que ela foi na escola dominical da igreja. E o que aconteceu? Eu comecei, não vou contar a história completa aqui, mas eu comecei do nada falando sobre o pecado da blasfêmia. Me veio no coração que eu tinha que falar sobre o pecado da blasfêmia. Eu comecei a falar que blasfêmia é muito grave, é muito grave, é muito grave. Falar contra Deus, falar contra Deus. Eu não conhecia essa mulher, ela começou a desabar em choro. Começou a chorar, chorar, chorar. E aí, em meio a essa história toda, ela revelou, ela falou pra gente lá, que ela tinha levado o seu filho para fazer algum sacrifício a alguma entidade. Não lembro exatamente que entidade, mas algum sacrifício a algum falso deus. E desde aquilo ali, o filho começou a ter uma série de problemas e sempre que ele entrava na igreja era isso. Ou seja, tinha um fundo espiritual. Tinha um fundo espiritual. E quando ela se arrependeu daquilo, porque ali ela se arrependeu, ela começou a chorar, começou a confessar isso, ela se arrependeu. Aí parou. Ela pediu perdão a Deus por ter oferecido o filho dela a essa entidade. E aí, o que acontece? É um problema espiritual. Aí entra em qual dos 4 casos? O primeiro. Então você tem que, cada situação é uma situação. Uma criança pode estar chorando muito, pode ser que ela está com fome. Agora, você começa a observar coisas estranhas, é só quando vai na igreja. É só quando isso, é só quando aquilo outro, você tem que ver também se às vezes não é um fundo material, às vezes é um fundo espiritual. Então, essa parábola de Jesus nos prepara para lidar com diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de situação. E assim nós estamos preparados para lidar com todas as situações. A gente está vivendo agora um momento que a gente vai ter que lidar muito com a situação do verso 21. Muita gente angustiado. Então a gente vai ter que lidar com essa situação. Graças a Deus por seus sermões. Semana que vem nós vamos continuar e nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. O que é o joio? Quem é o trigo? Semana que vem a gente continua. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te dou pelas parábolas de Cristo, por esse sermão. Que todos os sermões de Cristo estejam profundos em meu coração, em nossos corações. Escreva que nós, Senhor, venhamos lembrar de tudo que Jesus ensinou, seja no sermão do monte, seja no discurso aos apóstolos, seja no sermão das parábolas, seja no discurso da igreja, seja no discurso do sermão profético e nos demais discursos de Cristo. Que todos eles nós venhamos compreender e internalizar em nossos corações. Por Cristo eu oro. Amém.